Olá, Terezinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Flávio, Claudionor, Marcileia, Guilherme, Luciano, Ricardinho, Lúcia, Tuca, Silvano, Dudu. Uma boa noite para todos vocês. Eveline, Roberta, Emerson, boa noite. Shirley, Renata, Cristiane, Emerson, boa noite. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, Selma. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Célia, boa noite, Célia. Anitta, Clarindo, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Adriana. Milena, boa noite. Boa noite, Josefa. Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Joana. Alex, Ana Cristina, boa noite para vocês também. Emerson, Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda, Rosana. Luísa, Nalim, boa noite. Nós estamos aqui falando boa noite, estava esquecendo até do horário. Está no nosso horário de iniciarmos. Boa noite, Reinaldo. Cecília, boa noite, senhor Antônio. É isso mesmo, muita paz e muita luz a todos nós. Então, gente, vamos agora nesse instante fazer a nossa prece inicial. Pedimos ao nosso mestre amado e querido Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos, que nós estejamos em paz, captando as energias e os fluidos que a espiritualidade superior endereça a cada um de nós em particular, tanto a nós encarnados quanto os desencarnados que nos acompanham, que essas bênçãos atinjam também os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de religião, de crença, que essas bênçãos atinjam, enfim, toda a humanidade, mas, sobretudo, que nós, que aqui estamos reunidos, estejamos preparados para perceber estas bênçãos que estão recaindo sobre nós, para que nos fortaleçamos cada vez mais na fé, no próprio amor, no conhecimento. Que nós tenhamos uma noite e umas reflexões bem profundas, que estejamos concentrados e, sobretudo, ligados ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Que assim seja. Boa noite também a Marilza, lá de Ubatuba. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda a esses nossos estudos. Inclusive, fica aqui sempre o convite para participar conosco nesta mesma página, todos os dias, de segunda a sexta, tá? Boa noite, Helena, Adriana Valério, Cecília, Lídia, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje é dia de nós, na segunda-feira, de nós estudarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos adentrando ao capítulo 4 desta obra. Um livro
que todos vocês sabem, composto de 28 capítulos, mas que nós tivemos aí um pouco de tempo, demoramos um pouquinho ali na sua introdução, no seu prefácio, porque eles contêm também informações espetaculares, informações fantásticas para nós e que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebidos nos nossos estudos. Eu gosto sempre de dizer que todos os livros, eles são de extrema importância e é bom nós iniciarmos pela introdução, pelo prefácio, pelo próprio título, que muitas das vezes a gente esquece de analisar o título do livro que nós estamos lendo, que nós temos às nossas mãos. Então nós tivemos um período estudando tudo isso e agora a gente está entrando no capítulo 4 destes 28 capítulos que Kardec utiliza para organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos começar hoje, e vocês sabem, a gente sempre gosta de iniciar, sobretudo estes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma contextualização e, é claro, buscando um entendimento. Talvez hoje a gente não consiga fazer tanto essa contextualização, mas o entendimento desse título, sobretudo, e dessas partes bíblicas trazidas por Kardec no início de cada um dos capítulos. Mais uma vez aqui o nosso boa noite ao Lário, boa noite a Michele, ao Gabriel, a Cláudia, a Leívia, sejam todos bem-vindos. Gente, o título do capítulo é Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha, vejam, é um capítulo, é um título bem expressivo, tá? Eu preciso chamar a atenção, sobretudo porque neste grupo nosso de leitura e estudo, que eu gosto de dizer que nós estamos fazendo uma leitura e estudo, neste nosso grupo existem pessoas de outras crenças religiosas e não somente espíritas. Então, alguns esclarecimentos a gente vai trazendo exatamente para facilitar o entendimento de todos, para que cada um possa buscar depois a sua própria interpretação e o seu entendimento. E este ponto é, com certeza, um dos pontos mais polêmicos que envolve a própria doutrina espírita, sobretudo porque nós vamos adentrar num dos princípios básicos dessa doutrina, que é exatamente a reencarnação. Mas primeiro nós vamos avaliar aquilo que Kardec traz, sobretudo que ele retira dos textos bíblicos, exatamente para nós conseguirmos, aí sim, contextualizar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Eu gosto de dizer, e vou repetir para todos, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa visão, são capítulos base. Ou seja, eles representam a base, o alicerce, para nós entendermos todos os ensinamentos de Jesus. Vocês vão ver que, para nós ampliarmos a nossa compreensão, nós vamos ter que entender que Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio destruir nada daquilo que já estava previamente determinado. E aí a gente pode ampliar com muita tranquilidade e propriedade. Jesus não veio destruir nada do que estava previsto nem nas leis divinas e muito menos nas leis que regem a própria natureza, que nós também podemos chamar de leis divinas, mas a sociedade ou a humanidade ainda não conseguiu fazer esta separação. Então, no primeiro capítulo, Kardec vai dizer isso: não vim destruir a lei, nenhuma lei. Aquilo que estava já disposto, aquilo que estava pré-determinado, e por serem leis divinas, eram leis perfeitas, aliás, são leis perfeitas e consequentemente imutáveis. Então ele não veio destruir. Tudo aquilo que nós falarmos sobre o Evangelho vai estar contextualizado dentro das próprias leis naturais e leis divinas. Tá? No capítulo seguinte, nós vimos... ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer... Nossa senhora, gente, fugiu aqui. Tá, o capítulo 3 há muitas moradas, que nós vamos ver, que nós já vimos. E o 4, é a questão exatamente do
ponto de vista, da forma como nós enxergamos as coisas, no título O Meu Reino Não É Deste Mundo. É um outro detalhe muito interessante, muito importante, que nós precisaremos identificar. Por quê? Porque Jesus deixou de uma forma muito clara que nós somos espíritos que hoje possuímos um corpo. Deixou também estabelecido que Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. E sobretudo que o seu reino não se resumia exclusivamente a este mundo. Então, nós precisaremos identificar em todas as passagens dos evangelhos essa existência dos dois mundos, mas, sobretudo, da imortalidade do Espírito. Então, vejam, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, a gente precisa ampliar a nossa visão. É interessante o que consta no livro Renúncia, um romance de Emmanuel, fantástico. E tem um determinado trechinho onde Alcione vai conversar ali com alguns dos personagens, onde ela estava ensinando-os a fazer o culto do evangelho no lar. Ela começa a esclarecer para aquelas pessoas que eram já pessoas católicas, que já tinham o culto do evangelho no seu próprio lar, mas que não colocavam este culto do evangelho dentro dos ensinamentos de Jesus. E ela, uma das coisas que ela faz, com uma frase que Kardec resumiu como título do capítulo 2, é exatamente essa: que o reino não era exatamente desse mundo. Ou seja, vocês querem entender o evangelho, então vocês não deixem a visão limitada a este mundo, ampliem a sua visão. Depois, no capítulo 3, a gente viu das muitas moradas na casa do Pai, desse universo infinito, as diversas moradas, a classificação de cada uma delas, características dos seres de cada uma delas, exatamente para nos mostrar que tudo no universo progride. Nós progredimos, o nosso planeta progredirá, outros planetas estão mais avançados. Então, são características interessantes para nós identificarmos nas nossas próprias dificuldades o grande objetivo e a finalidade da nossa existência, da nossa encarnação. Então, esses 3 capítulos nós já estudamos base, e agora a gente vai estudar uma outra base, que é exatamente: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Eu digo e disse no início a vocês que é um ponto um pouco polêmico, sobretudo envolvendo as diversas religiões, exatamente porque existe essa questão: será que a reencarnação é realmente, ou ela é efetivamente uma lei? A gente sabe que boa parte das doutrinas, sobretudo das doutrinas e religiões do Ocidente, elas se fundamentam na Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver alguns trechos da Bíblia, exatamente onde determinadas expressões precisam ser melhor interpretadas, sobretudo para nós conseguirmos entender e identificar na própria reencarnação uma lei. E, sobretudo, uma lei natural. Vejam aquilo que nós acabamos de dizer deste progresso e deste progresso constante. Como que as coisas podem progredir? Como que o espírito pode progredir? Como nós identificamos hoje, até mesmo na nossa estrutura, no nosso corpo, um progresso? E como poderíamos entender a justiça, sobretudo divina, sem avaliar esse progresso, e um progresso que é como uma lei estabelecido para todas as criaturas. Então, eu não poderia ter uma interpretação diferente para nós que estamos vivendo agora neste planeta, para aquelas pessoas que viveram no planeta há 2000 anos, ou para aquelas que viveram no planeta há 100 anos atrás. Por quê? Porque nós, ou Deus, estaria sendo injusto, concedendo oportunidades distintas para essas pessoas. Porque uma coisa nós temos o conforto de hoje, a outra era o conforto ou as dificuldades que as pessoas tinham no passado. Então, nós vamos tentar entender, aliás, é um dos nossos objetivos no estudo deste capítulo, tentar entender a reencarnação
como uma lei, e não como uma questão de dogma ou de determinada crença, de determinada religião. Então, eu gostaria que todos vocês, independentemente da crença ou religião, buscassem exatamente acompanhar o nosso próprio raciocínio para nós tentarmos identificar juntos a reencarnação, ou essa necessidade de nascer de novo, como uma lei natural. Ok? Então, esse é o nosso objetivo. Se de tudo eu me desviar desse objetivo nesses nossos estudos, porque eu não sei quantas semanas nós vamos levar sobre este capítulo, eu gostaria até que vocês me chamassem a atenção e falassem: ó, Edson, você pulou aqui, você deixou aqui, ó, você lembra do seu objetivo? Então eu quero que vocês me auxiliem também nessa parte. E eu vou começar pela questão da interpretação. Tá? Existem sim algumas palavras, existem algumas expressões, existe inclusive aquilo que o próprio Kardec nos trouxe e aquilo que nós temos acesso hoje. Porque é importante dizermos que depois de Kardec, gente, foram encontrados determinados escritos antigos e que nos ajudaram a entender melhor as traduções que foram feitas. Os escritos do Mar Morto, por exemplo, trouxeram para nós algumas frases, algumas interpretações, ou escritos que puderam hoje serem traduzidos de uma forma mais condizente, sobretudo com os objetivos traçados pelo próprio Cristo. Então, nós, além de fazermos aquela interpretação sistemática e tentarmos buscar e entender a reencarnação como uma lei natural, nós vamos buscar também nessas interpretações e traduções antigas e atuais estas informações. Então, alguns pontos que eu vou tocar, com certeza Kardec não teve acesso a esses pontos, mas isso não vai atrapalhar em absolutamente nada as interpretações e os esclarecimentos que Kardec e a espiritualidade nos trouxe. Então fiquem tranquilos, nós não estamos contrariando Kardec, tá? Para aqueles que são espíritas e que já estão acostumados com esses ensinamentos. Não estamos contrariando, mas nós temos informações extras que naquela época Kardec não as possuía, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é com relação às interpretações que nós podemos fazer desse texto. Primeiramente, vamos dizer o seguinte: existem alguns textos anteriores, logo no início do capítulo 4, que Kardec traz extraído da própria Bíblia. E depois, no tópico seguinte, Kardec vai comentar sobre a reencarnação, e aí ele traz para nós essa passagem do Evangelho de João, naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, exclusivo do Evangelho de João, tá? Os outros evangelistas não trazem esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Então a gente vai ver todos esses textos, não se preocupem, tá? Mas sobretudo, como é um ponto realmente polêmico entre as religiões, eu gostaria de apresentar para vocês, principalmente segundo Carlos Torres Pastorino, no seu Sabedoria do Evangelho, algumas interpretações que as religiões fizeram, sobretudo deste texto, para tentarmos entender aquilo que nós, ou que foi delegado a nós pelas religiões, à guisa de interpretação. Então, Pastorino vai dizer que uma das primeiras interpretações deveria ser, né, a interpretação literal que alguns textos trazem, tá? Só que, lógico, com algumas divergências, mas é aquela interpretação literal que a Igreja Católica estipulou como verdadeira, tá? Por que ela estipulou como verdadeira? Porque existe uma interpretação que ele chama de interpretação alegórica, que é a mais adotada pelo protestantismo, que a Igreja Católica condenou através do Concílio de Trento. Eu já falei aqui para vocês, concílios eram exatamente aquelas reuniões que a Igreja estipulava com os bispos, tá? E nessas reuniões, nesses concílios, eles determinavam o que seria seguido, aquilo que não seria seguido, o que era verdade, o que não era, o que era dogma, o que não era,
tá? Então o concílio era exatamente isso. Então, na interpretação literal, a Igreja Católica entendia que nesta passagem, por isso que eu vou falar ela muito breve, quando a gente for comentar, aí a gente pode até fazer a leitura, mas nessa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala que nós precisaríamos nascer da água e nascer do Espírito, a igreja exatamente faz essa interpretação, dizendo que nós precisamos nascer da água, seria exatamente o batismo, e nascer do Espírito seria uma infusão do Espírito Santo, tá? Então a interpretação que a igreja traz, inclusive que ela coloca dentre os seus dogmas, é exatamente essa, que nós deveríamos nascer da água. Preste atenção que nessa tradução eles colocam um artigo definido, nascer da água, seria nascer do batismo ou através do batismo. E nascer do Espírito seria uma infusão, um Espírito Santo confirmando este seu batismo. Essa é a interpretação da Igreja Católica, ok? A Valdete está colocando aqui o desencarne da sua mãe, né? Então que nós possamos aí durante aí esses nossos estudos, essas vibrações, para que tanto a família quanto a desencarnante possa sentir a energia e vibração de toda essa equipe maravilhosa e ela consiga ter o alívio necessário, porque a gente sabe que esse processo de desencarne ainda é muito doloroso para nós, tá? Os nossos mais profundos sentimentos, Valdete, e que Jesus ampare a todos vocês, os que foram e aqueles que ficaram. Mas, como você disse, a vida continua, sim. A saudade também, sim. Mas dos momentos agradáveis e bons. E, é claro, estudando Jesus, a consolação jamais nos faltará. Bom, gente, seguindo. Então, a igreja traz exatamente este tipo de interpretação, que é a literal, utilizando-se desses argumentos, nascer da água, o batismo. A gente só tem que lembrar, lógico, não estou querendo desmerecer esse tipo de interpretação, mas que o batismo estava surgindo principalmente naquela época. Surgindo naquela época através de João Batista. Mas se nós formos buscar de uma forma mais profunda, nós vamos identificar, sobretudo, em diversas seitas, em diversas religiões e em diversos grupos, principalmente onde eles, para trazer iniciados para o seu grupo, eles estavam ou eles buscavam batizar as pessoas ou passar por um processo de iniciação. Então é algo mais ou menos parecido, não se preocupem, tá? Mas a questão do batismo propriamente dito, segundo a igreja, teria nascido com o João o Batista. Então, são detalhes que se estava nascendo. Será que era algo realmente necessário para aquele momento? A gente deixa isso para outras oportunidades. A segunda interpretação, que também Pastorino nos diz, é a interpretação alegórica, e como nós dissemos, a interpretação alegórica é aquela em que os protestantes mais utilizam. E essa interpretação alegórica, sobretudo desse trecho, vai dizer que, e aí é lógico, tá? Porque todo o texto está contextualizado, sobretudo nessa frase, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Repito, vamos voltar nisso depois. Só estou tentando contextualizar as interpretações possíveis que onde geram exatamente as maiores divergências. Para o protestantismo, pois, nascer da água significava exatamente nascer pelo batismo, também, igual a igreja, mas para eles, nascer do Espírito seria exatamente uma transformação moral. Então, para o protestantismo, nascer da água é o ser batizado, e nascer do Espírito é exatamente você renascer moralmente. E como eu disse, a Igreja Católica refuta essa interpretação que Pastorino chama de uma interpretação alegórica deste trecho ou deste texto.
A outra interpretação que o Pastorino nos apresenta é a que ele chama de fisiorrealista. Olha para vocês verem, tá? Fisiorrealista, ou seja, ela é tanto do plano físico quanto da própria realidade que nós estamos vivenciando e que, segundo a gente vai tentar identificar, Jesus foi mais direto possível para todas as pessoas. Eu já disse aqui certa feita que a Nete Guimarães fala muito sobre essa questão de Jesus e que Jesus não tinha meias palavras, Jesus não tinha simbolismo, Jesus muitas das vezes ia direto. Só que a nossa forma de entender e interpretar, às vezes nós precisamos dar uma volta para tentar enxergar aquilo que Jesus quis dizer. Mas a gente vai aprendendo, repito, Jesus está num nível muito mais avançado do que o nosso, tá? Gosto inclusive de uma colocação que o Wagner da Paixão nos traz sobre Jesus, fantástica, e inclusive se aplicando perfeitamente aqui, porque Jesus, nós vamos ver, ele numa conversa com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Quem eram os mestres em Israel? Sobretudo os fariseus. Quem eram os fariseus? Os estudiosos. E os mestres de Israel eram os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? São os mesmos doutores da lei que nós temos hoje? Mais ou menos. São aqueles ministros que comandavam todo aquele povo. E os ministros do Sinédrio naquela época, eles comandavam o povo, tanto do ponto de vista jurídico, quanto administrativo e religioso. Ou seja, tudo passava por eles. Então, eles eram verdadeiramente mestres. Bom, Jesus veio e conversando com Nicodemos, e Nicodemos reconheceu em Jesus o mestre e falou, mestre, ou seja, Nicodemos chamou Jesus de mestre, mas é uma outra coisa que a gente vai falar mais adiante, tá? Quando estivermos estudando o texto. Mas preste atenção, Jesus, que é um espírito altamente evoluído, como a gente já citou aqui, com no mínimo uns 30 bilhões de anos a mais do que nós, e mais avançado do que nós, ele tinha todo esse conhecimento e capacidade e veio ensinar a nós que estávamos no jardim de infância, mas numa linguagem simples, muitas das vezes numa linguagem direta, e a gente tenta dar voltas ou fazer rodeios para tentarmos entender as suas palavras. Então, interessante aquilo que a Nete falou, aquilo que o Wagner Paixão também diz, e que aos poucos nós vamos entendendo que Jesus foi bem mais direto do que nós imaginamos. Bom, então essa interpretação fisiorrealista nas palavras de Pastorino é exatamente aquela que diz respeito a nascer da água. Gente, onde nós somos gerados? Nós somos gerados na água. A geração é a partir da própria água. E nós vamos identificar, sobretudo, no texto original, e quem faz essa tradução é o Haroldo Dutra Dias, que a expressão correta e que foi utilizada por João Evangelista não foi o verbo nascer, mas foi o verbo gerar. Olha para vocês verem que interessante. Por quê? Porque o grego tinha uma palavra para designar o verbo nascer e tinha outra para designar o gerar, que tem um significado diferente de nascer. Então, nessa interpretação fisiorrealista, o da água ou de água. Olha para vocês verem que interessante. Por quê? Pastorino chama atenção. Nos originais não existia o artigo definido. Então eu não poderia interpretar não nascer da água, e sim nascer de água. Gente, a maior porcentagem do nosso corpo é de quê? Como nós sabemos, é de água. Então, quando ele fala em nascer de água, nós estamos falando exatamente deste corpo. Jesus quis dizer desse corpo. Ele não quis dizer outra coisa diferente. E a outra parte de espírito seria exatamente a reencarnação. Mas vejam, uma reencarnação onde o espírito proveniente de encarnações anteriores, e a gente vai ver numa expressão, depois também nesse próprio texto, nascer da carne, nascer do espírito, a gente vai ver isso, nós vamos interpretar isso.
ele fala que o nascer do Espírito é exatamente essa reencarnação, ou retorno do Espírito ao novo corpo de carne. Por isso Nicodemos disse com todas as letras: significa que um homem velho vai ter que nascer de novo e ser gerado de novo pela sua mãe? Vamos ver isso depois. Então essa é uma terceira interpretação que nós podemos fazer desse texto. Fisiorrealista. Ok? Então vamos lá. Uma interpretação literal, que é o que a Igreja Católica geralmente faz. Uma interpretação alegórica, que geralmente é muito comum nos protestantes. E uma interpretação fisiorrealista, que é algo mais comum para os espiritistas. E depois ele vai citar uma outra forma de interpretação, que é a interpretação simbólica. Gente, o que é uma interpretação simbólica? Essa aí é uma interpretação profunda, eu particularmente gosto muito de utilizá-la também, que é aquela que a gente vai buscar em cada uma das palavras o seu significado e, sobretudo, o contexto que ele tinha para aquela época. É uma interpretação muito interessante, sim, e uma interpretação que, de uma certa forma, Emmanuel gosta de fazer, pelo menos na nossa visão. Quando Alcione vai falar também lá no Renúncia, que a gente deve aprender, nesse processo de interpretação, a identificar cada uma das personagens, Jesus está tentando falar para nós: olha, analise tudo o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu falo em, por exemplo, autoridade, o que eu quero dizer? O que eu estou tentando passar para vocês? Quando Jesus falava, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando ele cita a expressão sacerdote, o que o sacerdote ou essa expressão quer significar para nós? Então, há essa interpretação simbólica que é muito interessante e que também nos ajuda a entender essa tarefa do próprio Cristo. Por exemplo, quando a gente fala ou usa a expressão Nicodemos, o que significa Nicodemos? É um vencedor, aquele que conseguiu vencer, aquele que conseguiu superar. Então, a conversa de Jesus foi justamente com Nicodemos. Por quê? O que tinha Nicodemos, ou esse nome, sobretudo, para representar para nós? Temos mais? Sim, temos mais. Nicodemos procurou Jesus em qual momento? Nós vamos ver em algumas traduções falar que foi no crepúsculo, outras que foi no cair da noite. Este cair da noite, gente, o que eles representam para nós? O que nós poderíamos interpretar pelo cair da noite? Então, tá vendo? Isso é uma interpretação simbólica, que também a gente precisa aprender a fazer, porque existe muita coisa por trás disso. Por exemplo, essa questão da noite. Quando se fala da noite, será que Nicodemos procurou Jesus à noite por quê? Porque ele não queria ser visto pelos outros? Ou ele procurou Jesus à noite porque, por exemplo, ele não procurou Jesus com seu corpo físico, ele foi procurá-lo com seu corpo espiritual? Por isso que só João Batista conseguiu assistir e ver? Ou quando quer dizer da noite, que ele foi buscar justamente na sua inconsciência determinadas informações para depois trazer para o campo do consciente durante o dia e pregar. Tá vendo? Essa expressão, à noite, por que ele foi procurar à noite? Tem algum significado? A gente sabe, principalmente para o Evangelho de João, tem muito significado de determinadas expressões. Porque João tinha uma visão mais espiritualizada ou espiritualista dos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque os outros já fizeram aquela escrita com base no dia a dia, no corriqueiro. Por isso que eles eram evangelhos sinóticos, eles eram iguais, idênticos, eles representam, mas João não. João já tinha uma visão mais avançada, espiritualizada dos ensinamentos do Cristo. Então, tem algum significado? Tem. É aquilo que o próprio Pastorino vai falar para nós dessa interpretação, da modalidade de interpretação simbólica. Enfim, Pastorino vai falar de uma interpretação mística. Aí é uma interpretação um pouco mais avançada. Por quê?
Porque, gente, nós sabemos e conhecemos um pouco de Jesus. Algumas religiões, inclusive, trazem Jesus como Deus. A doutrina espírita como o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Mas, de qualquer forma, Jesus está num plano crístico. Jesus está para além do místico que nós conhecemos e que nós buscamos. A sua forma de entendimento, a sua forma de interpretação e, sobretudo, a forma de ensinar quer exatamente elevar a criatura a essa condição crística ou a este misticismo, além do nosso corpo físico. Então, a gente precisa fazer uma interpretação mística, às vezes nós precisamos. Lógico que posso até dizer que alguns tipos de interpretações, elas vão levar um pouco mais de tempo e de conhecimento para que as criaturas possam enxergar. Vocês querem um exemplo bem simples? Nós não vamos fazer esse tipo de interpretação aqui, ok? Só estou o quê? Passando para vocês as interpretações possíveis de um texto bíblico. Segundo Carlos Torres Pastorino, que é um dos grandes estudiosos que nós temos, principalmente das Escrituras. Mas olha para vocês verem um trechinho que a gente pode buscar e fazer uma interpretação mística. Nós usamos a frase e o título do capítulo é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá, essa expressão reino de Deus, o que ela quer dizer para nós? O que ela quer nos mostrar? Será que é algo relacionado com este campo físico e material que nós temos? Ou será que tem algo de místico em tudo isso? Só para vocês terem uma ideia, numa interpretação mística, nós deveríamos buscar um entendimento que nós estamos vivendo no reino do eu. Por isso, a minha visão ela é sempre egoísta. E eu preciso nascer para viver o reino de Deus. Eu tenho que sair do reino do eu para viver no reino de Deus. Eu quero deixar de ver apenas um mundo do eu para enxergar e ver o mundo de Deus. Isto é uma visão mística, é uma interpretação mística, é sair um pouquinho de dentro de nós, das nossas verdades, do nosso mundo, para buscar um outro mundo. Está vendo como que um simples texto do Evangelho pode nos levar a inúmeras interpretações? Por isso que é realmente sedutor os ensinamentos do Cristo. Desde que nós estejamos preparados para quê? Para ampliar a nossa visão. Por isso eu disse logo no início desses nossos estudos, uma das coisas que a gente precisaria eliminar é justamente a questão do preconceito. Tá? Então tem algumas pessoas que estão aí chegando agora nesses nossos estudos. Eu já disse, nós estamos fazendo esses estudos desde o início da pandemia. Logo quando iniciou, fecharam-se as casas, fecharam-se os templos religiosos. Nós iniciamos através da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, iniciamos esse projeto exatamente para aproveitar este tempo. Então de segunda a sexta, neste mesmo canal, neste mesmo horário, às 18 horas, nós fazemos leituras destas obras básicas. E vocês podem buscar na nossa página do Facebook, ou também criamos uma página lá no YouTube, tá com o meu nome, Edson Vander Assunção, onde nós colocamos todos os programas, todas as nossas lives, ou todos os nossos estudos, todas as nossas leituras estão lá. Então, a gente remete àquelas pessoas que estão chegando agora. Eu estou falando isso por quê? Porque no início eu falei que precisamos eliminar os preconceitos. Porque o preconceito, ou aquele conceito que nós temos antes, que já está lá na nossa memória, ele não nos deixa ver e enxergar outras coisas, não nos deixa ampliar o leque para informações e conhecimentos. Então, é interessante e importante nós buscarmos essas diversas formas de interpretação, e eu tenho certeza que isso vai facilitar e muito o nosso entendimento de tudo aquilo que Jesus nos disse, para que nós tenhamos mais facilidade de colocarmos em prática. Então, essa foi a nossa leitura estudo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido assimilar
essas nossas notas introdutórias para este importante capítulo de que ninguém pode ver o reino dos céus, no reino de Deus, se não nascer de novo. Na sequência nós vamos ver todos esses textos, vamos analisar um pouquinho esse título, antes mesmo de adentrarmos aos comentários do codificador. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela participação, que Jesus continue aí se fazendo presente na vida de todos, e Valdete vai aí os nossos mais profundos sentimentos, e que todos vocês recebam da espiritualidade superior essas vibrações de paz, de carinho e de gratidão. Até o nosso próximo encontro.